Meus irmãos, mais uma ocasião de estarmos no mesmo momento adorando a Deus, embora aqui em lugares diferentes. Estamos adorando a Deus na solenidade do culto, portanto é muito importante que nós atentemos para essa realidade. Não fiquemos dispersos, não fiquemos brincando com as crianças, não fiquemos brincando com o cachorro. Vamos nos concentrar na adoração que é prestada ao Senhor. Assim, nesse espírito de adoração, abramos as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 1, leiamos os versos 1 a 4. Hebreus, capítulo 1,
a partir do verso inaugural. Diz assim a Escritura: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Meus irmãos, esse texto tão conhecido e tão importante, esse texto que fala da superioridade da revelação que temos no Novo Testamento por causa do advento de Cristo. A palavra antiga, o Antigo Testamento, ele é verdade, ele é palavra de Deus, mas ele não tem o conteúdo pleno do Novo Testamento. Ele não foi trazido, o conteúdo não foi trazido pelo próprio Deus em figura humana. E o próprio conteúdo não era pleno como é o conteúdo do Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, Deus nos fala através do Filho. O Filho que foi constituído herdeiro de todas as coisas e que também é o Criador junto com o Pai e junto com o Espírito, pelo qual também fez o universo. O Filho, que é igual ao Pai, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. É como se nós ouvíssemos Jesus falar a Filipe: eu e o Pai somos um. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ele não apenas é o Criador junto com o Pai, mas também o sustentador de todo o universo, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo de Deus. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Obviamente, Jesus não tinha nenhum pecado para se purificar, mas ele purificou a nós dos nossos pecados. Ele purificou o povo dos pecados deles. E então se assenta a figura da ascensão, depois da morte e ressurreição, a ascensão, o assentamento no trono. Assentou-se junto com o Pai nas alturas, que é o momento que coincide com o envio do Espírito, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Vejam que o autor aos Hebreus está mirando a natureza humana de Cristo. Jesus não se tornou maior do que os anjos, ele é o Criador dos anjos, na sua divindade. Mas quando se fala da sua exaltação, está mostrando que a humanidade reassume aquele papel original de um ser extraordinário, do ser mais glorioso criado por Deus, o ser que em si mesmo une a criação visível e a criação espiritual. O homem é físico e espiritual ao mesmo tempo, é o único ser que é assim, transita em dois mundos. Quando Cristo então ressurge dos mortos, ele recupera a glória da humanidade, uma glória que é alçada acima dos anjos. E o próprio Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é este que herda então, por ter consumado toda a sua obra, um nome muito mais excelente do que os anjos. Por isso, meus irmãos, que a revelação do Novo Testamento, ela é tão grandiosa. Por isso que nós devemos compreender a verdade do Novo Testamento para assim interpretar toda a Escritura, mesmo o Antigo Testamento. Nós não podemos interpretar o pleno à luz do parcial. Nós entendemos o parcial à luz do pleno. E é assim que a Escritura deve ser compreendida. A glória de Deus, a glória manifestada em Cristo, a humanidade recuperada, o Messias alçado acima dos anjos, que se assenta no trono. Este Messias que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele toda a glória pelos séculos dos séculos. Vamos curvar as nossas frontes, vamos nos dirigir a Deus em oração.
Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração, porque tu nos dás a bênção e o privilégio do culto. E pedimos, ó Deus, que o Senhor o aceite. Não, ó Deus, por nossa sinceridade, nós somos indignos de ti, mas por causa, ó Deus, de Jesus Cristo, nos méritos de teu Filho amado, nosso Senhor querido. É, ó Deus, através dele que nós te adoramos, e assim o nosso culto chega até o Senhor com aroma suave. Recebe assim o nosso louvor, a nossa adoração, e digna-te, ó Deus, em falar ao nosso coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, entoemos o hino de número 6, Doxologia, hino de número 6. Meus irmãos, ao nosso culto, abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 143. Salmo de número 143. Diz assim a Escritura, Salmo de Davi: Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me, o espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam à cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. E por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Meus irmãos, Davi neste salmo, ele faz uma súplica pelo auxílio de Deus, pelo socorro divino. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Mas Davi sabia que ele não tinha direitos diante de Deus. Ele sabia que se Deus entrasse em juízo contra ele, ele não tinha justiça suficiente. À tua vista não há justo nenhum vivente. E ele então faz a sua queixa. Os inimigos se levantaram contra ele, se levantaram arrojando por terra a sua vida. E ele então sente o impacto, sente a pressão desta oposição, dessa perseguição. Por isso dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Mas Davi não estava depressivo, ele não tinha entregado os pontos. No verso 5 ele diz: lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos.
Fala de súplica ao levantar as mãos, que atitude de súplica é estender as mãos àquele que pode ajudá-lo. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Davi pede ao Senhor que haja célere, que haja logo. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me, pois o meu espírito desfalece. Reparem, meus irmãos, que Davi reconhece a sua fraqueza. Ele percebe que ele precisa de Deus, da ação de Deus, da agência do Senhor. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. É isto. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Então reparem que aquele que confia em Deus não é alguém que não sente a própria fraqueza, que não sente o impacto das situações difíceis, dos problemas e das perdas. Ele sente, mas ele busca em Deus as forças. Ele sabe que é o Senhor quem vai sustê-lo, que é o Senhor quem vai fortalecê-lo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vejam que Davi espera na vontade do Senhor. Ele não está querendo impor a sua vontade a Deus, mas ele quer fazer o que Deus tem determinado. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. Davi sabia que os seus inimigos eram, antes de mais nada, inimigos de Deus. E por isso, Davi pede para que o Senhor manifeste nele a sua vitória. Pois eu sou teu servo. Ora, se Davi é servo de Deus, ele está fazendo a vontade do Senhor, ele está agindo em prol do Senhor. Aqueles que se levantam contra ele, estão se levantando contra o próprio Deus. E ele espera na ação do Senhor que lhe dê vitória. Percebam, meus irmãos, como nós também precisamos fazer isso. Diante dos problemas, das dificuldades, de qualquer perda, coisas, situações verdadeiramente significativas que nos afetam, devemos confessar a nossa fraqueza. Devemos dizer: Senhor, está doendo, não estou fingindo, realmente eu estou sentindo, mas eu sei que o Senhor é a minha força. Eu espero na tua vontade. É isto que Davi fazia. Ele sabia que o Senhor o socorria. Meus irmãos, vamos orar nesse momento, vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, especialmente quando nós fraquejamos ao invés de confiar em Deus. Uma coisa é reconhecer a nossa fraqueza, outra coisa é nos entregarmos à nossa própria fraqueza. Então reconhecemos que somos fracos e isso nos impulsiona ao apego e à dependência de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos por essa ocasião bendita de culto. Graças te damos, ó Deus, porque tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Pedimos, ó Deus, que o Senhor renove as nossas forças, para que nós, ó Deus, jamais entreguemos os pontos, para que nós, ó Deus, jamais venhamos a fraquejar na vida, ao invés de confiar no Senhor. Que nós não olhemos para os lados, ó Deus, à procura de auxílio humano, mas que nós confiemos unicamente no Senhor. Abençoa-nos assim, para a tua honra e para a tua glória, e perdoa-nos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dando continuidade ao nosso culto, entoemos o hino de número 131, Vida Santificada. Hino de número 131. Escutar
nesse momento vamos orar agradecendo os dízimos e ofertas que os irmãos têm depositado nas contas da igreja. A igreja bem sabe que esta semana depositamos uma oferta de R$7.000 para suprimento de pastores em Angola. Eles que dependem exclusivamente da arrecadação das igrejas, que já é pouca, as igrejas estão fechadas por ordem do governo e a carestia é grande. Então, nossa igreja se mobilizou, Deus nos deu essa bênção. Que alegria poder ajudar. O Senhor é grandioso, maravilhoso. Por isso temos muito que agradecer a Deus pelo suprimento que Ele tem dado, dízimos e ofertas. Vamos também orar pelos enfermos, pedir a graça renovada de Deus sobre aqueles que estão enfrentando o coronavírus, enfrentando outras doenças. Que o Senhor tenha misericórdia e que eles encontrem no Senhor a paz para confiar no Senhor e em sua vontade. Vamos orar também por aqueles que têm padecido a carestia, por terem sido demitidos, empresas fechando. Pedir que Deus supra especialmente os seus filhos. Vamos orar pelos missionários que tiveram os seus sustentos severamente diminuídos por causa da alta do dólar. Pedir que eles sejam recompletados nesse sentido. E também o povo que eles assistem, que o Senhor tenha misericórdia e que muitas portas de conversões sejam abertas. Pedimos também por nosso país, que o Senhor tenha misericórdia do nosso governo e também da Igreja Presbiteriana no Brasil. Orar pelo reverendo Roberto Brasileiro, sua família, a mesa do Supremo Concílio e cada igreja local, rogando ao Senhor que faça permanecer essas igrejas no centro de sua palavra, e assim também que essa bênção se espalhe para todos os seus filhos na face da terra. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos, porque Tu és maravilhoso. O Senhor, ó Deus, tem dado o suprimento necessário para a sua casa, e a ponto até mesmo de contribuirmos com aqueles, ó Deus, que têm passado necessidade. Nós te agradecemos pelos dízimos e ofertas e por toda a provisão que Tu tens dado às famílias dessa igreja. Pedimos, ó Deus, que abençoes também aqueles que têm padecido, ó Deus, com a Covid e com outras moléstias. Que todos, ó Deus, esperem no Senhor, tenham paz no coração, confiem na Tua vontade, sabendo que a Tua vontade é irreversível e irresistível. Aquilo que o Senhor determinou é o que acontecerá, e que nós, assim, ó Deus, esperemos no Senhor confiantemente. Abençoa também, te rogamos, aqueles que estão enfrentando carestia, ó Deus, porque perderam emprego, porque empresas fecharam. Que o Senhor os supra, ó Deus, que eles também esperem no Senhor. Pedimos pelos missionários, ó Deus, que tiveram o seu sustento reduzido. Pedimos que o pouco seja multiplicado e que eles sempre, então, ó Deus, encontrem no Senhor o suprimento necessário para continuarem a obra que realizam em outros países. Pedimos, ó Deus, que abençoes grandemente também os povos com quem eles trabalham, para que sejam assim assistidos e tocados por Ti, e que muitas conversões, ó Deus, hajam como resultado dessa pandemia. Pedimos, ó Deus, que abençoes também o governo de nossa nação, que Tu, ó Deus, fortaleça e abençoe aqueles que têm agido com honestidade, buscando fazer o que é certo. E pedimos, ó Deus, que o Senhor quebrante e se levante contra aqueles que têm agido de forma mesquinha e maligna, se oportunizando, ó Deus, o sofrimento do povo por motivos políticos. Que a Tua mão seja sentida, que nós vejamos, ó Deus, a Tua mão nos três poderes. Pedimos, ó Deus, que abençoes também a Igreja Presbiteriana do Brasil, que o Senhor abençoe o reverendo Roberto Brasileiro, sua família, a mesa do Supremo Concílio, cada igreja local, que todos, ó Deus, sejam amparados e fortalecidos por Ti. E pedimos, ó Deus, que esta bênção alcance todos os Teus filhos espalhados pela terra, que a Tua igreja, ó Deus, seja mantida e fortalecida para louvor de Tua glória,
oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos entoar alguns cânticos e nosso irmão presbítero Rodrigo nos dirigirá nesse momento. O primeiro cântico que nós vamos cantar é baseado no texto que lemos no início do culto, da Epístola de Hebreus. O nome do cântico é a Revelação de Deus. Meu louvor é fruto. Confessam o teu nome.
Meus irmãos, para nossa edificação, abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 146. Salmo 146. Diz assim a Escritura: Aleluia, louvo a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, continua a nos abençoar e a falar ao nosso coração, agora de forma toda especial e profunda na exposição da Tua Santa Escritura, que o Teu Santo Espírito, o autor da palavra, seja esse, ó Deus, que pregue a nós nesta noite, que fale, ó Deus, a nossa alma, aplique ao nosso coração, para que nós, ó Deus, saiamos mais conhecedores de Ti e da Tua vontade, mais consolados e fortalecidos, mais exortados, mais aprendidos. É a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 146, ele faz parte de um grupo de salmos, de 5 salmos, que iniciam exatamente com essa expressão aleluia e terminam assim. Começa no Salmo 146 e vai até o Salmo 150, excetuando-se apenas o 147 com a primeira expressão aleluia. Mas são salmos que expressam, portanto, grande alegria. Deus seja louvado, aleluia, e Yahvé seja louvado. São salmos, portanto, inódicos, salmos que exaltam a Deus, que destacam a nossa alegria por quem Deus é e aquilo que Ele faz. Vejamos, portanto, meus irmãos, nesta noite, na exposição desse salmo, vamos ver que só o Senhor, de fato, é auxílio efetivo para o seu povo. Só o Senhor concede ajuda, de fato, auxílio efetivo, salvação ao seu povo. A primeira coisa que nós temos que ver neste salmo, uma verdade que é de fato muito importante, e a primeira que nós destacamos, é a importância de devotar a vida integralmente ao Senhor. Vejam os versos 1 e 2. Aleluia, louvo a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Vejam como o salmista devota integralmente a sua vida a Yahvé, o Deus da aliança. O salmo, como nós já dissemos, começa com esse tom exultante de louvor a Deus. Yahvé seja louvado, aleluia, é adoração, um sonoro aleluia, convidando e convocando, declarando que Deus deve ser louvado. Meus irmãos, só Deus é digno de louvor, porque dele é toda a glória. Ele é o autor do universo, ele é o responsável por tudo que existe. Portanto, não há criatura que possa se comparar a Deus, ao Criador. Seria um contrassenso até mesmo nós queremos comparar ou equiparar qualquer ser criado ao próprio Criador. Deus é o único digno de ser louvado, porque Ele é o autor de todas as coisas. Há, portanto, meus irmãos, uma consciência do salmista em relação a isso. Vejam que ele não termina com aleluia, apesar de terminar, mas estou me referindo ao primeiro aleluia.
Ele começa com aleluia porque na verdade ele tem consciência de quem Deus é. Ele sabe, ele conhece, há uma consciência de que o Senhor é Deus. Ele conhece os atributos de Deus, ele conhece o ser de Deus e sabe também o que Deus fez pelo seu povo. É como se o salmo estivesse invertido. O aleluia final é na verdade eco do primeiro aleluia. Ele começa e termina com essa expressão de glorificação de Yahvé, exatamente pela consciência que ele tem. Então ele começa falando que Deus deve ser louvado, assume uma espécie de comprometimento com o louvor contínuo a Deus em toda a sua vida, e ele vai explicar por quê, nos versos 3 em diante. Então, primeiramente fala do compromisso com Deus, e depois ele vai dizer por quê. É como se fosse algo invertido, mas ele faz questão de anunciar este comprometimento, primeiro a sua consciência de quem é Yahvé, e isto leva o salmista a exortar a sua própria alma a louvá-lo, assume um compromisso de adorá-lo perpetuamente, por toda a vida. Veja, meus irmãos, que não é um momento apenas. O salmista não está tomado por um sentimento que o leva a adorar a Deus momentaneamente, ocasionalmente, em uma situação específica. Reparem que a consciência de quem Deus é, quando nós temos a real consciência de Deus, o conhecemos de fato, isso nos impulsiona a render toda a vida ao Senhor, assumir um verdadeiro comprometimento. O comprometimento é resultado da nossa consciência de quem Deus é e daquilo que Ele fez. É semelhante ao que vemos quando Paulo lá em Romanos 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. As misericórdias de Deus são aquilo que Deus fez através de Jesus Cristo, que manifestam os atributos de Deus e a portentosa obra de salvação. É a consciência disto, das misericórdias de Deus, que nos habilita a render o nosso corpo, a nossa vida diariamente a Deus como culto. É basicamente isso. Quando temos a consciência de quem Deus é e o que Ele fez e faz por nós, fez no Antigo Testamento ao povo, fez através de Cristo, que é o fato fundamental. Quando temos essa consciência, então o compromisso brota. Eu quero render a minha vida ao Senhor integralmente. Eu quero louvar ao Senhor a cada dia da minha vida. Então vejam, meus irmãos, que coisa bela. Este verso 2 é um paralelismo sinônimo. As duas sentenças do verso afirmam a mesma coisa. Louvarei ao Senhor, a Yahvé, durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. É exatamente o mesmo sentido, mas é interessante que este paralelismo sinônimo é como se fosse a reafirmação do seu compromisso. Ele diz: louvarei ao Senhor durante a minha vida. Mas Deus é tão grande, aquilo que Ele fez é tamanho, que faz com que Ele repita isso. Parece pouco assumir o compromisso uma vez só. Ele repete no paralelismo sinônimo: cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Dá a ideia de um comprometimento irremovível. É algo que o salmista assume e declara diante de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que enxergar no Salmo é isto: Deus é o único auxílio efetivo, mas para que Deus seja o nosso auxílio efetivo, nós temos que conhecê-lo de fato, nós temos que ter consciência de quem Ele é, o que Ele fez e faz, porque é exatamente isso que nos leva a render a vida integralmente a Ele, a querer adorá-lo durante toda a vida, a ofertar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Uma segunda ideia que aparece no Salmo é que a nossa confiança deve estar posta unicamente em Deus. Ele é o nosso auxílio efetivo,
Para que seja, devemos confiar unicamente nele. Não devemos desviar os olhos, não devemos estabelecer qualquer confiança em qualquer que seja, a não ser Deus. Meus irmãos, é interessante que mesmo os crentes, por vezes, buscam efetivar suas vontades através de homens. Eles buscam a realização dos seus próprios objetivos, confiando na agência humana, às vezes nos seus próprios esforços. E isso tem um motivo muito claro. Os homens são maleáveis, os homens são manipuláveis, os homens podem ser convencidos e até mesmo comprados para fazer aquilo que alguém quer, que alguém deseja. Mas Deus não é assim. Um homem sem cobiças é o maior terror para o diabo. Se o homem não tem vontades, não tem cobiças em seu coração, o diabo não tem com que trabalhar. Mas o homem sabe que ele pode manipular a outros, ele pode tentar alcançar a realização de suas vontades fora de Deus, quando ele percebe que não é a vontade de Deus aquilo que ele busca. Se esse salmo, meus irmãos, for pós-exílico, esta referência no verso 3, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Se este salmo for pós-exílico, provavelmente se refira a reis estrangeiros, que o povo começou a tender a confiar depois do exílio, como se precisassem desses reis estrangeiros e pagãos como uma espécie de suporte para poder viver na terra novamente. Se o salmo faz referência ao tempo anterior ao exílio, a exortação provavelmente se refere a maus príncipes, a maus governantes do próprio povo, que não mereciam a confiança do povo. Pessoas em quem o povo não deveriam confiar, por não mostrar serem dignos de confiança. Sem dúvida, essa exortação, portanto, se liga muito a um texto por demais conhecido das Escrituras, lá no livro do profeta Jeremias, quando nós vemos o Senhor dizer: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da força mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, no capítulo 17, verso 5. Nessa época de Jeremias, uma época pré-exílica, e Jeremias fala também da ida ao exílio, mas nesse texto especificamente, o povo procurava o auxílio do Egito para fugir dos babilônicos, ao invés de confiar no Senhor, o único que poderia livrá-los de fato. Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens, não há salvação neles, não há salvação em homem algum. Isso, meus irmãos, é muito importante compreendermos. O que Deus oferece é muito mais do que uma realidade humana, uma realidade física histórica nesta terra. A salvação que é referida aqui, que era sim voltada a livramentos de inimigos, de exércitos estrangeiros, ela tem uma consumação, uma promessa muito maior e sublime, que é a própria salvação operada em Jesus Cristo, o livramento eterno que nós recebemos em Cristo da maldição do pecado, da lei e a condenação eterna. Homem algum pode providenciar salvação, eles não podem garantir, diz o salmista, nem mesmo a sua própria vida. Eles não têm poder nem mesmo para garantir a própria existência, não podem garantir nem mesmo os seus próprios projetos, os seus próprios empreendimentos. Vejam a loucura de tentar confiar na agência humana. Coisas que nós nem podemos ver, como um vírus, que tanto é falado em nossos dias, mata um ser humano, traz consequências à sociedade. Não há nada mais tolo do que um ser humano achar, acreditar que pode fazer o seu próprio destino. Ele não pode garantir a sua existência, muito menos garantir as suas próprias realizações.
Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, reparem, perecem todos os seus desígnios. É como se o salmista dissesse: o que é um homem caído? É um pó vivente. É isso. Ele é pó e vai voltar para o pó. Uma hora o espírito vai abandonar esse corpo, e este corpo vai voltar ao pó, e ali será indissoluvelmente dissolvido, irreversivelmente dissolvido. A arrogância humana se torna patética. Patética. Como é que alguém pode afirmar domínio sobre a vida, afirmar realizações? É patético. A morte para um ímpio é patética, porque mostra a total perda de tempo, uma vida desperdiçada, o quanto a arrogância que foi tantas vezes vomitada de nada valeu, nada pôde garantir, nada pôde afirmar quanto à sua própria existência. Lembramos de Tiago, que exorta o povo a não dizer que amanhã vão fazer isto ou aquilo, antes digam: se o Senhor quiser, não apenas viverei, mas farei. Como podemos afirmar alguma coisa se nem mesmo podemos garantir a nossa própria vida? Então, os homens, os poderosos, os príncipes, não podem garantir sua vida, não podem garantir nem mesmo seus empreendimentos. O último suspiro deles faz perecer com eles o seu Deus. Suas cobiças, seus ídolos, suas afirmações, suas crenças, tudo morre com eles. Um ímpio, via de regra, é um adorador de si mesmo. Um ímpio sempre é um idólatra, mesmo que ele não tenha um ídolo na forma esculpido, madeira, pedra, gesso. Ele é um idólatra. Ele tem coisas às quais ele serve e dedica a sua vida, e é uma religião para si mesmo. O grande ídolo que ele se devota são as suas próprias vontades. Então, no dia da sua morte, tudo se desfaz. O seu Deus morre com ele, as suas crenças, as suas realizações, os seus propósitos, os seus planos, tudo morre. Tudo que eles se dedicaram na vida fenece juntamente com eles. Tudo morre com eles. A existência deles neste mundo entra em um acentuado processo de apagamento. É um esquecimento, algo que vai gastando a memória, mesmo daqueles que realizam grandes coisas, coisas até mesmo memoráveis entre os homens. Pouco restará de tudo o que fizeram. Os ímpios, meus irmãos, vivem como deuses de si mesmos, e é por isso que no dia da morte deles, morrem com eles seus deuses e suas crenças. É completa perdição, é desesperança. Mas veja, enquanto o ímpio é mostrado assim, lembrando o Salmo 1 como a palha que o vento dispersa, o justo, no Salmo 1 é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Um é morto e se dispersa, o outro é firme e vivo, frutifica. E essa comparação também está no Salmo 146, porque os ímpios, os poderosos que vivem conforme o mundo se dissipam, morrem, com eles morrem todos os seus preceitos, os seus desígnios, mas aqueles que confiam no Senhor, a partir do verso 5, são chamados de bem-aventurados. Yahvé, o Deus da aliança, é o auxílio que eles têm. Todos aqueles que esperam em Yahvé recebem dele o seu auxílio. Verso 5, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está em Yahvé, seu Deus.
Reparem que a ênfase, portanto, é a confiança unicamente em Deus, não em homens, mas em Deus. É ter, meus irmãos, garantido o favor do Senhor, é favor eterno, não apenas para coisas circunstanciais. Esperar em Deus é confiar nele, é realmente aguardar aquilo que ele vai fazer. Como vimos Davi no salmo que lemos, ele pede a Deus que o ensine a fazer a vontade do Senhor. Deus tem sua vontade já pré-determinada. Nada e ninguém pode mudá-la. Nossa alegria e paz é confiar naquilo que Ele vai fazer. Meus irmãos, vejam que coisa magnífica. Deus não está decidindo na história, não são decisões de momento, decisões tomadas como se fossem decisões impensadas. Mas as decisões de Deus são antes da fundação do mundo, foram tomadas antes da fundação do mundo. Já está determinado. A nós cabe apenas descansar e confiar naquilo que o Senhor já determinou, já planejou. Isso para nós é segurança. Ele não resolve fazer algo na história. Não há aleatoriedade. Nós não admitimos em hipótese alguma a chamada física quântica. Não há coisas aleatórias no universo. Que maravilha, meus irmãos, poder descansar no propósito eterno de Deus. Isso significa também renunciar às nossas vontades. É dizer ao Senhor que queremos que a sua vontade se realize e descansar nisso, abrindo mão dos nossos próprios desejos e vontades. Então, enquanto os príncipes, os poderosos desta terra, não podem nem mesmo garantir a própria vida e as suas realizações, aqueles que confiam em Yahvé, eles confiam naquele que criou o universo. Os poderosos não conseguem nem manter a vida, e Yahvé é aquele que criou a existência. Em quem eu devo confiar? Isso é óbvio. Ele concede, Deus concede vida eterna. A bem-aventurança indicada aí no Salmo, no Novo Testamento, apontaria sem dúvida, implicaria a própria salvação operada por Jesus Cristo. Esta bem-aventurança não é simplesmente terrenal, a vida passa. Se fosse terrenal, também acabaria e morreria com a nossa morte. Mas é algo eterno, é o favor eterno de Deus na vida do seu povo. O poder da salvação é o único e mesmo poder de Deus que criou todas as coisas, que criou o universo. Ressurreição é restauração da criação. A ressurreição coincide com esse glorioso momento em que a criação será regenerada, restaurada. O Deus que criou todas as coisas haverá de restaurá-las no último dia. E restauração para o homem significa ressurreição. O homem nada pode, não tem poder de fato. Aquilo que o homem pode fazer é sempre condicionado. Há muitas variáveis e condições para que o homem possa levar a cabo uma vontade sua, mas Deus a nada se sujeita. Bem como Deus não depende de ninguém, não há variáveis, não há condições para Deus. Ele é o originador da própria existência, apenas Ele é aquele que garante o cumprimento de seus propósitos. Vejam, portanto, como que a confiança nos homens e a confiança em Deus são colocadas como diametralmente opostas. E o salmista faz questão de mostrar que a confiança em Deus é a única de fato efetiva. O salmista especifica então todos os departamentos da criação. Vejam, possivelmente as palavras céu, terra e mar indicam não apenas aspectos físicos, céu, terra e mar, mas toda a criação. Quando se fala céu, terra e mar,
está se indicando os elementos criados, tudo que Deus criou. No verso 6, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Mas reparem, meus irmãos, na cultura hebraica, céu, terra e mar tinham sentidos que iam além dos seus aspectos físicos, do céu que nós vemos, da terra que nós pisamos, do mar, da água, tinham significados. O céu era a morada dos anjos. Veja, o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. O céu é a morada dos anjos, o mundo espiritual. A terra é a morada dos homens, onde nós vivemos. E o mar é o símbolo do mal. Para o hebreu, o mar significava o maligno. A morada do maligno, portanto, nesse aspecto, quando se fala que Deus é o Criador do céu, da terra e do mar, vejam nessa ordem, fala do Deus que está acima de todos os poderes, do Deus que domina sobre tudo e todos, sobre os poderes celestiais, sobre os poderes humanos, sobre os poderes do diabo. Por ter toda a sabedoria, por ter toda a soberania sobre todos os poderes, só Ele, meus irmãos, pode de fato efetivar sua vontade. Só Ele tem eterna fidelidade. Vejam, se Deus não fosse soberano sobre poderes, todos os poderes que há, como confiar nele? Se Deus não estivesse acima de todo principado e potestade, se Ele não dominasse sobre tudo e todos, como poderíamos crer que Ele de fato nos salvaria? Tudo o que Ele prometeu, portanto, Ele cumprirá. A parte final do verso 6, mantém para sempre a sua fidelidade. Ele domina sobre tudo e todos, por isso, Ele tem poder e efetivamente o faz. Ele mantém para sempre a sua fidelidade. Sua fidelidade inclui a operação da justiça, de fazer justiça àquele que foi injustamente oprimido, e também move todas as coisas a fim de fartar o faminto de pão. Verso 7, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Mas, meus irmãos, lembremos que tudo isso tem significados que vão muito além da matéria. No Novo Testamento nós vemos que essas são figuras aplicadas a Jesus Cristo. Ele é Criador, tão Criador quanto o Pai e o Espírito. Vimos inclusive na leitura aos Hebreus, o qual fez o universo e é o mantenedor de todas as coisas junto com o Pai. Vemos no Evangelho de João, nada do que foi feito sem Ele se fez. Ele se assentou acima de todo o principado e potestade. Nós vimos isso em Efésios capítulo 1. Portanto, o fato de Ele dominar sobre todos os poderes, nós vemos Jesus assentado acima de todos os principados e potestades. Nosso Senhor Jesus Cristo saciou a fome da multidão, pelo menos 2 vezes, talvez mais, porque os evangelhos não dizem que foram apenas 2, podem ter havido mais. Ele é o próprio maná do céu, como diz em João capítulo 8, eu sou o pão vivo que desce do céu, para dar vida àquele que crê, dá vida ao mundo. Ele não apenas sacia fisicamente, Ele também sacia espiritualmente, dando vida eterna. Cristo liberta os encarcerados, não apenas uma realidade física na época deles, mas indica para nós a libertação que Jesus trouxe. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo abre os olhos aos cegos, curou o cego de nascença, João capítulo 9, dando-lhe muito mais do que a visão para ver as coisas físicas deste mundo. Deu àquele jovem cego de nascença não apenas a cura de sua cegueira, mas concedeu-lhe também olhos espirituais, vida espiritual, para que a sua alma, que tinha os olhos cerrados pela morte, passasse a viver para Deus, finalmente enxergasse o Salvador.
O Senhor levanta os encarcerados, os mortos, aliás. O Senhor levanta os mortos. O Senhor levanta os abatidos, é o que está no Salmo, mas entendamos isso como uma revitalização, uma ressurreição. Nós vemos Jesus ressuscitar Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, e todos nós no último dia. Não apenas um fortalecimento para essa vida, mas Deus nos dá as forças para viver eternamente. É a vida eterna em nós, o poder para ir adiante. O Espírito, meus irmãos, habita o coração de todo crente, e na consciência do poder de Deus que opera em nós, avançamos. O Senhor demonstrou todo o seu amor para conosco. O Senhor ama os justos. Ele demonstrou o seu amor para conosco, e esse amor reside exclusivamente na cruz do Calvário. Ele operou grandiosa obra de salvação, e por isso a característica deste que é amado por Deus é a justiça, é uma vida santa, uma vida de acordo com a vontade do seu Senhor. Especialmente aqueles que mostram toda a necessidade que tem de Deus, são assistidos por sua graça. Temos então 3 figuras de necessitados nos Salmos. Nós vemos: o Senhor ampara o peregrino, ampara o órfão e a viúva. O peregrino é o estrangeiro residente na terra. Ele não tem recursos, ele precisa de assistência. A viúva é a mulher cujo marido era falecido, mas não só isso, era uma mulher que não tinha qualquer sustento, não tinha filhos ou parentes que pudessem sustentá-la. E o órfão, a criança desassistida dos pais. Portanto, é um grupo de pessoas que precisam de mantimento, de suprimento. O amparo de Deus alcança exatamente estes que se sentem inteiramente dependentes de Deus, mas não apenas para o corpo, é muito mais do que isso. Nós não buscamos a Deus para ganhar cestas básicas. Aqueles que conhecem a Deus sentem-se assim necessitados de Deus, necessitados de alma, pobres de espírito nesse sentido. Eles então alcançam de Deus o suprimento. No entanto, meus irmãos, Yahvé é aquele que se levanta contra os ímpios, enquanto ele abençoa aqueles que confiam nele, ele se levanta contra aqueles que praticam a iniquidade. Só o Senhor é nosso auxílio efetivo, só Ele. Temos que ter consciência de quem Ele é e tudo que Ele faz e fez. Temos que confiar nele, porque só Ele tem poder de criar, salvar. Só Ele está acima de todos os poderes que existem. E temos que confiar nele, porque só Ele reina absoluto. Isso está no verso 10, a declaração final: Yahvé reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Deus já reina hoje. Deus implantou definitivamente o reino de Deus através de Jesus Cristo. Mas vamos aqui fazer aquela distinção entre o reino cósmico de Deus, que é a sua soberania, onde Ele governa tudo e todos, Ele é Senhor de todos os poderes, o Senhor do inferno, o Senhor de tudo, o Senhor do próprio diabo, como o próprio Lutero diz, até o diabo é o diabo de Deus. Este é o reino cósmico, a soberania absoluta de Deus. No entanto, é um reino trazido por Cristo. O reino de Deus trazido por Cristo foi aquele reino perdido por Adão, usurpado pelo diabo, quando trouxe a humanidade para ser aliada dele na revolta contra Deus. O que é chamado o reino das trevas é uma humanidade que originalmente deixou de servir a Deus para se aliar ao diabo em sua revolta contra o Senhor. É o reino das trevas. E o reino trazido por Cristo é o reino recuperado de Adão. Uma nova humanidade que tem um outro Adão, o segundo Adão, Jesus Cristo, como rei, como líder.
E neste reino temos então uma humanidade resgatada, que ao invés de ser aliada do diabo, é aliada de Deus. Família de Deus, refeita para estar com Deus por toda a eternidade. É reino eterno. Vejam que nisso há uma unificação. As duas naturezas de Cristo faz com que o reino cósmico da divindade se unifique com o reino dos homens em Jesus Cristo, porque Jesus é Deus homem. Então há uma única vontade, há total harmonia e não há possibilidade de queda. Todas as gerações de povo, todos encontraram no Senhor tudo isto que é listado no Salmo. Encontraram no Senhor o suprimento e a salvação. É por isso que o salmista é habilitado a ecoar o mesmo aleluia original, o mesmo aleluia do início. Deus seja louvado, Yahvé seja louvado. Deus merece todo louvor. E nós, meus irmãos, precisamos meditar nisso, precisamos refletir nessas verdades. Nós dizemos que confiamos em Deus, mas muitas vezes estamos impondo a nossa vontade. Outras vezes queremos, através dos homens, chegar à realização dos nossos propósitos. Não confiemos em homens, no poder do homem. Não nos associemos àqueles cujos princípios, cujos deuses passam, não podem garantir nada. A verdadeira bem-aventurança, a verdadeira alegria está na sujeição a Deus, o único Deus verdadeiro, e esperar na sua vontade. Ele é o único que governa todos os poderes. Ele é o único que pode de fato e realmente faz com que a sua fidelidade seja efetiva. Precisamos enxergar que em Cristo temos a realização de todo o propósito de Deus, e não precisamos de nada além disso. Por isso que Paulo chega a dizer que se temos o que comer e com que nos vestir, estejamos contentes. Não estamos nesta terra para desfrutar das melhores coisas, esse não é o momento. Nós vamos ter a eternidade para desfrutar de uma criação perfeita. Esta vida tem como único objetivo a salvação, a nossa salvação, a salvação de todos os eleitos, sermos usados por Deus no seu reino. A expansão do reino de Deus é buscar servir a Deus e não a nós mesmos. Vivemos uma sociedade materialista e os crentes têm refletido exatamente esta influência, buscando coisas dessa terra. Concluamos, meus irmãos, o que tem sido a nossa referência na vida: os valores dos homens, os poderosos, as coisas deste mundo, ou os valores de Deus que são eternos, irremovíveis, imutáveis. Sem dúvida, vale muito mais a pena estar com Deus. Que essa seja sempre a nossa decisão: dedicar a Deus integralmente a nossa vida, louvar a Deus a cada dia, porque nós sabemos quem Ele é e o que Ele fez por nós. Que Deus os abençoe grande e ricamente. Amém. Meus irmãos, entoemos o hino de número 137, Abrigo no Temporal. Hino de número 137. Constante
estamos encaminhando para o final deste culto, vamos nos dirigir a Deus numa oração final, recebermos a bênção apostólica, assim nosso culto estará encerrado. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos, porque de fato o Senhor é o único auxílio efetivo que nós temos. Podemos e devemos confiar em Ti. Que nós, ó Deus, devotemos toda a nossa vida em adoração, em louvor diário, ao reconhecermos, ó Deus, quem é o Senhor e aquilo que o Senhor fez e faz. Que nós não confiemos, ó Deus, nas capacidades humanas. Os homens passam e junto com eles passam seus deuses, suas crenças, suas realizações. Só o Senhor é eterno. Só o Senhor tem o poder da criação, que é o mesmo poder da salvação, da ressurreição, de restaurar todas as coisas no último dia. Só o Senhor, ó Deus, operou salvação indizível através de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Sabemos que o Senhor reina e reina eternamente. Sabemos que o Senhor reina hoje e o reino trazido por Jesus Cristo recupera, ó Deus, uma humanidade que vive para a Tua glória e servirá ao Senhor eternamente. Graças te damos por fazermos parte desse povo, Tua família. Recebe nosso louvor, recebe nossa gratidão. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e todo-poderoso Pai, o ensino, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus, estejam, meus irmãos, convosco, sobre toda a igreja do Senhor na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Apenas 2 avisos. Repetindo o que dissemos de manhã, tivemos uma grande alegria esta semana, o nascimento da Bela, filha de nossos irmãos Felipe e Débora. Então é motivo de grande alegria e louvor ao Senhor, a chegada de uma irmãzinha. Pedir que Deus abençoe a família. E vamos nos lembrar que esta semana é semana de oração. Portanto, de segunda a sexta, às 20 horas, estaremos linkados para orar em nossas casas, mas todos juntos, no mesmo momento, pelos mesmos temas. Tem sido um momento de alegria, de fortalecimento, momento preciosíssimo para aqueles que verdadeiramente creem no Senhor. Então, é uma oportunidade para todos os membros da igreja durante a semana. Que Deus abençoe a todos, tenham uma excelente noite na presença do Senhor.